Oi, almas, tudo bem? Hoje eu vim contar pra vocês uma teoria que eu tenho. Eu tenho um caderno onde ele é todo bagunçado, assim, não tem muito nexo. Só que eu escrevo, às vezes vem um insight, vem um lampejo, vem uma frase, vem uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, aí eu vou escrevendo, vou numerando e eu falo que isso vai ser um vídeo. Enfim, hoje é o dia, né, que eu escrevi aqui. Eu tenho uma teoria e eu quero compartilhar ela com vocês. Eu não sei se todo mundo vai entender aqui, mas para que você possa entrar, né, aqui sem julgamentos, sem ficar muito confuso, pensa que é como se fosse uma história que eu tô te contando e solta, sabe? Não fica apegado às coisas que você não concorda, ou que você não entende. Só escuta e se em algum momento alguma coisa fizer sentido, abraça o que faz sentido. Valeu? Então vamos lá. Eu acredito muito que existe uma pirâmide, igual lá do Egito. Então, existe uma pirâmide. E aí existe as classes que somos nós, classes do povo humano que tá aí no planeta Terra escola. Primeira coisa, planeta Terra é uma escola, então eu acredito nisso, que a gente tá aqui, que cada mínimo dia, minuto, escolha, fala, decisão, tá a todo momento definindo, né? Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, não é nada em vão. Então, eu acredito nisso. No topo dessa pirâmide existe uma superclasse, que é a superclasse A do mundo, que é o povo assim, os cabeças. Sei lá quantas pessoas que dominam ou que comandam, né, o mundo. E aí, já ouvi teorias que são 6, que são 12, que barari parará. Na minha opinião, não tem um número, mas existem essas pessoas. Existe essa super classe A, entendeu? É a super classe da sociedade, da nata humana. Se acontecer qualquer coisa amanhã com o planeta, só eles teriam possibilidade de se salvar. Nós, meros seres, almas aqui, grande massa, como muitos de nós estamos meio que desacordados ou presos a crenças limitantes que eles colocaram na nossa cabeça, a gente fica aqui trabalhando igual os ratinhos na gaiola em função deles. Eu acredito nisso. Essa super classe A supostamente teria contato, que aí eu já entro nas paradas das pirâmides lá dos Egito, né? Aí já entra numa parada de se conectar com uma outra inteligência. Então eu acredito em ET, em extraterrestres, em pessoas, coisas, assim, enfim, acredito nas pessoas, mas eu acredito que não é só a gente, é que é muito do nosso ego, da humanidade, que se desconectou totalmente com a palavra humildade de achar que é só a gente, entendeu? Eu já ouvi uma pessoa falar pra mim assim, falou talvez sem pensar, mas eu nunca mais esqueci essa frase. A pessoa falou assim: olha, se existe ET, não existe Deus. Hã? O quê? Como assim? Por que a gente tá limitando Deus, pondo ele numa caixinha? Bom, minha opinião. Mas eu fiquei inconformada e essa frase ficou assim dentro de mim por muito tempo. Então existe essa super classe que tem contato com, sei lá, com uma inteligência mais avançada, superior, não maior do que nós, mas talvez, né, além de nós, entendeu? Os bichanos estão lá além porque nós não entende, não sabe ainda. Somos pequenas crianças nesse universo tentando explorar, entender e aprender e se amar, ficar tchugadinho no quebra-cabeça aí gigante da vida, porque a gente não vai conseguir nada sozinho. Esse tinha que ser o pensamento, certo? Só que como essa super classe A tem informações que nós, a grande massa, muitas vezes não temos, porque nem todo mundo saberia lidar com tudo, eles limitam, eles vão processando algumas informações e eles vão moldando, né, a forma como a gente vai vivendo. Eu acredito muito nessa teoria. E eu acho assim, sei lá, eu quero
um produto para o meu cabelo. Você acha mesmo que todos os produtos que eles vendem por aí é para realmente pro teu cabelo ficar bom? Ou eles não querem dar uma danificada na tua saúde? Às vezes a gente se perectecta aí de tanta maquiagem, um monte de coisa, tudo isso às vezes é veneno, coisa pra tua saúde, que nem te faz bem. Um perfume. Mano, já parou pra pensar que perfume às vezes é um veneno que a gente paga caro pra atacar na gente? Que às vezes a gente não sabe de onde vem o câncer, a gente não sabe de onde vem um monte de doença, um monte de coisa. E aí? Será que não é essa super classe buscando, ganhando formas de limitar ou de diminuir também, ou de controlar essa grande massa que somos nós, que trabalhamos para eles, pagamos os impostos para eles? Eu não tô falando de política aqui não tô falando desse povo que é a política, eu tô falando dessa super classe que comanda até os políticos. Entende? Eu penso muito nisso, eu acredito muito nisso. E eu fico muito confusa porque ao mesmo tempo eu acredito em Deus. Outras coisas que eu quero falar sobre a minha teoria e depois eu finalizo com essa parada também de acreditar em Deus. Essa superclasse tem talvez informações ou coisas que já sabe, ou uma inteligência, né? O AI tá aí meio que para provar a inteligência artificial. O próprio homem lá, Elon Musk, já falou, tipo assim, dá menos de 10 anos para as coisas estarem revolucionárias. As pessoas não sabem o que a palavra revolucionária talvez realmente significa. Muda tudo. Já imaginou ninguém mais nesse planeta Terra precisar ou ter que trabalhar? Já imaginou? Em grandes escalas, robôs ou coisas, todo mundo trabalhando em função, em favor da vida confortável que o ser humano queria obter? Não é todo mundo que vai aguentar esse tranco, entende? Não é todo mundo que vai ter saúde mental, emocional para aguentar isso, para aprender, para entender realmente sobre isso, né? Quando a gente não tá trabalhando, eu, por exemplo, tô numa fase da minha vida, eu estou procurando um trabalho que eu me identifique, porque toda vez eu tô meio que pulando de galho em galho, porque eu tenho dificuldade de realmente me identificar com um trabalho que eu amo, que eu gosto, entende? Essa é a real da real. Eu me identifico com alguns valores, algumas coisas, e vou lá e trabalho em cima daquilo, mas o que eu amo, eu acho que o que eu amo é falar, sei lá, talvez eu seja comunicadora e ainda não ergui essa bandeira pra mim mesma. Mas o que eu quero dizer aqui é que... O que eu tava falando antes mesmo, gente? Perdi o traço da meada. Calma, eu vou lembrar, tá aqui, eu vou lembrar. Eu falei que ao mesmo tempo acredito em Deus, mas que antes de falar dessa coisa de Deus, eu queria mais falar sobre essa teoria. E dentro dessa teoria, eu acredito que, né, eu não sei o que eu tava falando aí antes, mas eu ainda acredito no lance de as coisas que a gente compra pra comer, sabe? Da onde vêm as informações, os filmes, as ideias dos filmes, todas essas coisas. Será que tudo tá realmente mesmo só na ficção? Será que não tem mais história por detrás daí? Entende? Às vezes me pega um pouco imaginar lá o Brasil, por exemplo. Eu fui criada no Brasil. O Brasil é maravilhoso e eu fico pensando na história que a gente aprendeu nas escolas. Beleza, tava lá os índiozinhos vivendo pleno no Brasil. Imagina o Brasil sem aquela quantidade de ser humano. Imagina como o planeta seria sem o ser humano, tipo a natureza. Gente, vocês conseguem imaginar uns trem desse? Eu acho muito incrível pensar nisso. Mas imagina lá na história do Brasil, os índios estavam lá, eles tinham sua espiritualidade, sua forma de cultuar o seu Deus, de se conectar com a vida, com Deus, com a natureza, com a energia, com o universo, com a fonte divina, superior, seja lá o que for que nós chamamos, seja lá o que for que você interpreta aí. E aí chega a galera da Europa, totalmente diferente, com uma cultura, uma vivência, coisas. Deve ter ficado incrédulo com muitas coisas que os índios devem ter mostrado sobre as potências que a própria natureza tem, as ervas e todos os rituais e coisas que eles
vivem e sabem, enfim. O futuro é ancestral, né? Tem essa frase que é muito bem colocada. Mas fica pensando nessa história do Brasil e como a vida devia ser diferente naquele período. Aí chega uma cultura totalmente branca, dominada pelo cristianismo. O ponto que eu quero chegar é nesse lance do cristianismo, o europeu, né? Porque, enfim, o Brasil foi colonizado por Portugal e tal, que é na Europa, certo? O cristianismo já estava lá. O cristianismo vem com essa parada de pregar a palavra de Deus, vem trazendo toda essa história de Deus, de Jesus Cristo, né? Que esteve na Terra e tudo mais. É muito delicado falar disso porque eu não desacredito de Jesus. Muito pelo contrário, eu sou a fã número 1 de Jesus. Quero caminhar na luz, seguir os passos de Jesus. Não bastar ser do bem, tem que fazer o bem, sabe? Eu amo essa música. Enfim, eu amo esse contexto e, enfim, já fui cristã e tal. E isso ainda é muito vivo dentro de mim. Só que tem uma coisa que a gente precisa pensar. Eu acho que com o tempo, essa palavra de Deus e o cristianismo em si, a própria igreja talvez tenha sido, pela própria política, um pouco corrompida, sabe? Eu não acredito em nenhuma forma de conexão espiritual que envolva dinheiro, que tenha que ter uma troca. Eu acredito em conexão, não em dinheiro. Então, isso me broxou muito quando eu comecei a estudar. Tipo assim, a informação tá aí, né, gente? A gente só não estuda, a gente só não pega pra ler. E muitas pessoas têm uma grande disputa, né, entre o mental e o coração, entre a ciência e o espiritual. E para mim, as duas coisas andam de mão dada. Elas literalmente estão de mãos dadas. Elas precisam caminhar juntos. Né? A ciência é a mesma coisa de Deus, mas para aqueles que são mais racionais, talvez, para aqueles que estão ali na ação e tarari, tarará, sabe? Mas não tem como desvincular uma coisa da outra. Então, como também hoje em dia não tem como, infelizmente, te desassociar, né, o nome igreja de uma coisa que tem verba, que tem dinheiro, que por detrás disso tem política. E é um pouco vergonhoso, sabe? Muitas pessoas que têm a sua fé, que estão ali acreditando realmente, né, naquilo que acredita, mas tá tão lá dentro que não consegue enxergar a ilha do lado de fora, não consegue se ver do lado de fora e perdeu um pouco e alguns valores eu acho que perdeu um pouco o sentido. Então, essa minha teoria da superclasse A domina também o cristianismo. Entende o que eu quero dizer? Bom, eu não sei que tanto que esse vídeo pode ser bom, confuso, interessante ou não, mas eu quero que a mensagem sempre prevaleça aqui, principalmente nesse canal, que é um canal meu, que qualquer teoria aqui vai ser respeitada, qualquer opinião vai ser respeitada, até opiniões que me desagradem, até coisas que eu não participo, não concordo, não imagino, não entendo, não sinto, ou sei lá, não conheço ainda. Tudo isso vai ser respeitado aqui. Então a única coisa que eu peço em relação a esse vídeo é que vocês também respeitem essa teoria que eu tô trazendo aqui. Outra coisa que eu quero deixar clara é que não é porque eu acredito nessa teoria que eu parei de acreditar em Deus, em Jesus Cristo, por exemplo. Eu já fui cristã, né? Eu já fui criada no cristianismo, eu nasci numa família católica. Então, eu tenho lembrança de ir na igreja aos domingos de manhã com a minha família e depois almoçar com toda a minha família. Eu depois participei do grupo de jovens, depois eu fui para uma igreja evangélica e ali eu tive uma outra leitura do cristianismo que foi tão importante quanto essa primeira que eu já tinha com a minha família, né? Porque quando eu fui pro evangélico, né, enfim, eu tava em outra fase, em outra época, eu morava sozinha nos Estados Unidos, então foi uma conexão profunda e diferente e muito necessária para mim, trouxe grandes aprendizados, tudo que eu encontrei naquela época. Mas foram essas experiências também que me levaram
a não querer fechar os olhos. Eu quero os meus olhos abertos, eu quero lidar com a realidade, eu quero ler, eu quero entender, eu quero estudar. E eu, por mais que eu fale que eu leio, que eu estudo, eu ainda estudo pouco perto de outras pessoas. Tem pessoas que têm várias informações, tem canais, tem, enfim, vários lugares onde a gente pode buscar informação que pode fazer com que a gente crie a nossa linha de conexão com o Deus que a gente acredita, entende? Independente da tua cultura, da tua realidade aí, se você tem alguma dúvida em relação à sua crença, à sua espiritualidade, não vai dormir, né? Não bota a tua cabeça no travesseiro deixando essa dúvida para amanhã, né? É muito importante a gente definir as coisas que a gente acredita, né? Se a gente acredita que a gente vai ter um bom relacionamento, a gente vai ter um bom relacionamento. Se eu acredito na minha fé, se eu tenho fé na minha fé, eu vou ter bons resultados dentro da minha vida, dentro desse relacionamento com Deus, por exemplo. Se eu acredito que se eu estudar e me dedicar, eu vou passar, isso vai acontecer, né? O único resultado, o resultado só muda, a única interferência, no caso, para mudar esse resultado é você. Então, essas teorias que eu vou começar a trazer, porque são várias e eu vou gostar muito de trocar, fazer esses debates com vocês, vão acontecer, mas isso não vai acontecer de uma maneira que eu tô tirando o lado espiritual das coisas. Porque eu tenho uma fé que nem eu consigo entender. Todos os dias eu acordo e abro o olho agradecendo, olhando minha janela, agradecendo, meu Deus, pela natureza, cuida da natureza, já vou agradecendo, e aí eu já entendo que Deus é um comigo e que eu ao mesmo tempo sou Deus, porque se eu sou filha de Deus, eu sou uma pequena deusa, e Ele me deu poder, potencial para atingir, para tocar no coração de outras pessoas, falando essas coisas, ou fazendo uma leitura, trazendo uma mensagem aqui, e aí eu já vou acreditando que a minha vida pode melhorar, que a vida da minha mãe, da minha irmã, da pessoa com quem eu tô, das coisas que estão acontecendo, sabe? Eu vou acreditando em todas essas coisas e a minha fé não me faz desistir. Tipo assim, já teve momentos em que eu tentei desistir, tá ligado? Não tô brincando. Só que não adianta, não vale a pena, é andar pra trás, e eu não quero andar pra trás, eu sei que eu não quero andar pra trás. Tem alguma coisa em mim que eu sei que é espiritual, que não me deixa descansar de querer entender ou de querer fazer mais pessoas entenderem e verem que existem possibilidades, que a gente não precisa ficar preso dentro de algumas caixinhas só porque é assim que a sociedade está acostumada a viver, entende? A gente pode se conectar com aquilo que a gente acredita, mesmo criando teorias, porque na prática, na vida real, quem vai dizer qual é a verdade absoluta? Não existe. Existe aquela que você vê, aquela que você proporciona para você, de acordo com a tua força de vontade, de querer buscar a resposta e entender a vida, o mundo, o universo, ou a sua espiritualidade, ou a sua religião, ou a sua fé, ou a sua crença, ou até mesmo o seu desânimo, ou a falta da sua crença, ou a falta da tua fé. Também vai pesquisar isso, vai entender, vai saber o que tá rolando com você. São coisas que, enfim, rolam aí dentro de mim. Como eu disse, né, que eu queria falar no finalzinho antes de finalizar esse vídeo que ficou longo, eu acredito em Deus. Eu acredito nessa fonte misteriosa, divina, poderosa que rege todos os planetas, todas as estrelas, todas as coisas. Eu acredito que Deus não é pequeno, que Ele não deveria ser colocado numa caixinha, que Ele não deveria ser limitado. Eu, por ter sido cristã por mais da metade da minha vida, acredito que as pessoas que seguem essa palavra de Jesus tinham que ser mais como Jesus e falar menos como Jesus, sabe? Ser mais, falar menos. Porque de alguma maneira eles espantam quem tá de fora, por mais que a gente queira ter compaixão e tal, beleza, é a crença deles, as religiões de alguma maneira elas criam portões, muros, dificuldades, barreiras e não encontros, abraços, né, respeito, compreensão. E, mano,
que a gente tá pregando se a gente não tá fazendo isso na prática, sabe? O que adianta falar? Isso é uma coisa que tá sendo meio que um desabafo aqui. Eu acredito, não me interessa o nome de Deus, não me interessa a forma dele, como ele vai fazer, como ele é, não sei o que, me interessa quando eu fecho a minha boca, quando eu fico em silêncio, quando eu me concentro e quando eu respiro e presto atenção no meu respirar e quando eu começo a ter presença diante de tudo que ele me proporciona, né? Eu posso sentir o peso do meu corpo, o espaço que o meu corpo tem diante dos lugares aonde eu tô, o poder da minha voz, ele me ajuda de várias maneiras. Então isso eu sei que é Deus. Então ele tá aqui, ninguém vai tirar isso de dentro de mim, ninguém vai fazer isso mudar, entende? E eu espero que um dia você chegue a ponto de ser corajosa o suficiente para criar suas teorias, para tentar se auto-entender, para se aventurar em coisas que você não conhece, não entende. Sei lá, eu não sei o que significa Tantra. Vai procurar, vai saber, ver vídeo, estudar, entender. Oh, uma filosofia vem de outra cultura, de outro país. Ah, é lá da Índia, é lá não sei da onde. Da onde que é? Nossa, deixa eu entender sobre esse país. A gente tem que voltar a ter essa curiosidade pela vida, porque se um dia essa minha teoria tá certa, aí tem a revolução aí, realmente os robôs estão igual naquele filme lá do Will Smith, porque aquele filme lá pode estar falando do futuro real brabo, né? O robô é faxineiro, o robô é cozinheiro, o robô dirige, o robô faz compra, o robô faz tudo, o ser humano não precisa fazer mais nada, porque o robô faz tudo e o ser humano vai virar uma ameba, né? Quase que isso. Só que se a gente começar a não querer focar e não querer ficar uma ameba e querer começar a aventurar coisas que a gente quer, que a gente tem tesão por fazer, né? Eu gosto de pintar. Não, mas o amor da minha vida é dançar. Vai aprender um tipo de dança, vai fazer não sei o quê. A gente tem que começar a ter esse gás, entendeu? Pela vida. Mas pelas coisas que a gente pode fazer nesse sentido, que é uma forma terapêutica, que é uma forma espiritual, que é uma forma emocional, que é tudo que tá faltando no planeta, que é tudo que tá faltando em cada um de nós, entendeu? E sei lá. Eu acho que é isso. Eu começo a falar, começo a ficar muito empolgada, e aí eu tô um pouco. Até eu tô um pouco assustada com esse vídeo, porque eu não sei como as pessoas vão receber isso. Mas é isso, essa foi uma das teorias. Alma linda que chegou até aqui. Espero. Ai, meu Deus, espero que tenha feito sentido, que vocês tenham pelo menos se divertido, gostado, né, das loucuraiadas que eu falei aqui. Qualquer hora eu volto mais com outra teoria. Um beijo e se cuida.